Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. O que é autoestima? Então, é importante nós definirmos o que é estima. Estima seria afeto, carinho e apreço. Então, a autoestima é a forma como eu me percebo, como eu me avalio. Então, a estima que eu tenho em relação a mim mesma. E pensando que a autoestima, ela é a base de todas as nossas relações. A nossa autoestima, ela é formada, ela começa a ser formada lá atrás, lá na nossa infância. Então, tudo aquilo que é mostrado, que é reforçado, que é dito para nós, isso vai constituindo a nossa autoestima. E também, ao longo da nossa vida, através das nossas experiências e relações. Então, a constituição da nossa autoestima, ela se dá como uma colcha de retalhos. Então, conforme aquilo que vai sendo dito, reforçado, apresentado, através das minhas relações, das minhas vivências, eu vou então constituindo a minha autoestima. Eu vou internalizando essas informações e criando então o meu eu. Lembrando que essas informações, elas podem ser tanto positiva como negativa. E aí existem algumas formas, né, alguns comportamentos que podem melhorar e aumentar a nossa autoestima. Por exemplo, quando eu entendo que eu tenho as qualidades, que eu tenho minhas potencialidades, porém eu também entendo que tenho as minhas imperfeições, as minhas disfuncionalidades, questões a ser melhoradas. Tudo isso faz eu perceber que ninguém, né, de nós somos perfeitos, né? Que ninguém é 100% em tudo. Então, na verdade, eu penso que não seria ser a sua melhor versão, e sim ser você mesmo, né? Com as suas qualidades e também com seus defeitos, né? Pensando naquilo que eu possa melhorar, que eu possa mudar. Uma outra questão importante seria a comparação. Por quê? É muito importante que a gente entenda que quando eu me comparo com o outro, eu estou me colocando num lugar inferior. Então a ideia é que eu tenha comparações em relação à minha história de vida. Como era lá atrás, como foi o meu passado e o que eu fiz hoje, o que eu faço hoje para ser diferente, para ser melhor. Então, evitar comparações também ajuda a manter uma autoestima saudável, uma autoconfiança, né? Isso ajuda a ter uma autoconfiança. E pensar que pessoas com baixa autoestima, elas têm pensamentos negativos e pessimistas, tanto em relação a ela, quanto ao outro e quanto ao mundo. Então, aprender a identificar essas crenças centrais, aprender a identificar esses pensamentos que muitas vezes estão disfuncionais, né, e irracionais, isso também nos ajuda a agir e a pensar de forma diferente. Porque pessoas com baixa autoestima, elas costumam evitar determinadas situações ou pessoas ou relações, justamente por esse pensamento negativo. Então, se eu aprendo a questioná-los e a entender a veracidade desse pensamento, isso faz com que eu tome atitudes diferentes, né? E lembrando que baixa autoestima não é doença, né? A autoestima como sentimento, ela aparece como sintoma de outras doenças. Uma outra questão também que nos ajuda a elevar e manter uma boa autoestima é pensar nas nossas escolhas, né? Como têm sido as nossas escolhas? O que eu tenho escolhido para a minha vida, em todas as áreas. E quando eu digo em todas as áreas da vida, é importante inclusive a gente perceber qual dessas áreas está pedindo mais atenção. Se é uma área profissional, se é a área pessoal, se é a área acadêmica,
e focar nessa área, né? Seja ou mesmo da saúde, enfim, para que eu possa dar uma atenção maior e entender o que eu posso fazer diferente. Então, pequenos movimentos que eu faça, né, em prol daquilo que vai somar para a minha vida, tudo isso já contribui para uma boa autoestima. Tudo aquilo que eu faço que seja prazeroso, que seja que irá somar, que irá agregar na minha vida, isso eleva e mantém a autoestima. Então, mais do que pensar positivo, é agir de forma positiva, é ter atitudes positivas em relação à sua vida, em relação a você. Ok? Muito obrigada e um abraço a todos.